Queria trazer para vocês hoje a última parábola que Jesus conta naquela história. Nós vimos a semana passada a parábola das, sempre que veio na minha cabeça, viúvas, as virgens, algumas prudentes, outras insensatas, parábola das 10 virgens, e hoje nós vamos ver a palavra dos talentos. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia em Mateus 25. Nós vamos ler a primeira parte da parábola, a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Eu pediria para você deixar aí, põe no que você fecha, tem a fitinha, tem algumas que tem aquela fitinha, santa fitinha ali, né? Mas se não, põe o seu dedinho aí, guarde, porque a gente vai trabalhar um pouquinho os textos aí um pouquinho antes também, tá bom? Então, Mateus 25, a partir do versículo 14. Vamos lá? Fala assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Pai Santo, peço que o Senhor nos dirija, Senhor, nessa reflexão e que ela possa calar fundo ao nosso coração, Pai, para que aquele espelho mágico, espiritual, que aparece sempre na nossa frente, quando a gente imagina que uma pregação dessa, uma reflexão sobre a palavra aconteça, esse espelho possa surgir, para que a gente possa se enxergar, saber qual é o momento que a gente está, e assim não sermos derrubados, mas sim sermos instigados a crescer no teu conhecimento, na comunhão contigo, Senhor, e para podermos cada dia estar mais próximos da pessoa de Jesus, sermos mais parecidos com Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, né? Então, aquela coisa, né? Como foi e como será esse acerto de contas, né? Que cada um de nós terá. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? A palavra diz assim, que um dia todos nós, logicamente todo homem vai comparecer perante tribunal, né? E todos vão ter que dar conta das suas obras, vamos chamar assim, certo? Do que fez e como foi. Graças a Deus, porque alguns de nós, aqueles que aceitaram Jesus no coração, aqueles que ainda aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, não terão que justificar os seus pecados. Que grande alívio, né? Porque Jesus pagou por todos eles na cruz. Esse foi digamos assim, a maior missão de Jesus no nosso mundo. Mas sobre todas as outras coisas nós vamos prestar contas, né? E é interessante como Jesus aborda essas coisas nas parábolas que ele traz, ok? E essa é mais uma delas. Então, o título que eu estou dando para essa mensagem é Comprometido com Cristo, né? Parábola dos talentos, logicamente. E a primeira coisa aqui que eu queria que nós pensássemos é por que Jesus conta mais essa parábola? Mais essa parábola. E como a gente falou semana passada, muito rapidamente, né? Jesus estava ali vivendo a sua última semana de vida. Logicamente que de alguma maneira ele tinha conhecimento disso, né? Então, a última semana dele entre nós e como um de nós, como homem, né? E ele tinha dado por encerrado seu ministério em Jerusalém, e ali diante do povo judeu. Por isso ele tinha feito ele não estava, digamos assim, humanamente falando, ele não estava muito feliz, porque a receptividade do povo judeu não foi aquela que ele costumava ver quando ele foi lá, teve que ir sentar no barquinho para sair um pouco da praia, de tantas centenas, milhares de pessoas ali em volta dele. No fundo ele tinha um grupo que ele poderia dizer que eram realmente seguidores de Jesus.
talvez 120, que a Bíblia comenta, né? Talvez um grupo um pouquinho maior. Então, lógico que humanamente falando, ele não estava totalmente feliz com aquilo. Mas, então por isso ele faz aquele lamento sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, tal, que a gente viu semana passada. E ele lança uma palavra profética também, que não ficaria pedra sobre pedra ali sobre Jerusalém. Tá? Mas, depois os discípulos que ficaram assustados, logicamente, com aquilo, perguntaram a ele, Senhor, mas quando isso vai acontecer e tal? Então, todo o capítulo anterior, 24, ele vai falando dessas coisas. Tá? Mas lá no final, se você está com a sua Bíblia, volta no capítulo 24, né? No versículo 6 ele fala assim, tudo bem? Capítulo 24, versículo 6 fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, a vida inteira a gente passou, né? Sentido de guerras, rumores de guerras, e obviamente hoje a gente está mais perto da volta de Jesus do que no passado, né? Mas parece que essas coisas, a sensação é de que realmente a gente está muito próximo da vida de Jesus. Mas ele fala uma coisa lá quase no fim do capítulo, no versículo 30, né? Do capítulo 24 ainda, né? Certo? Ele fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É interessante a gente pensar, por que se lamentarão? Você consegue pensar nisso? Talvez porque boa parte delas, das nações e dos seus habitantes, não querem realmente saber de Jesus. Ou, no mínimo, pode até saber de Jesus, mas não querem se render ao senhorio dele, né? Então, logicamente, se ele voltar amanhã, ele vai pegar, infelizmente e aparentemente, a maioria das pessoas de calça curta. Né? Por isso, o lamento dele. E aí, infelizmente, vai ser tarde demais, né? Como foi o caso das virgens insensatas, né? Que a gente viu na semana passada. Então, naquela parábola das virgens, só para, se você não esteve, se você não teve oportunidade de ouvir, a parábola das virgens Jesus se apresenta como um noivo, né? Aquele noivo que ia demorar para chegar, não sabia quando. Então, aquelas 10 virgens têm que ali ficar esperando, 10 prudentes, 10 insensatas, e a ênfase ali é a necessidade da prontidão. A gente está sempre pronto, porque Jesus falou: eu não sei quando, nem eu sei. Fala, só o Pai sabe, né? E graças a Deus por isso, porque tudo indica que o Pai está esperando o quê? Que mais pessoas aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador, amém? Mais pessoas se convertam. Mas deve ter um ponto limite ali. Ele fala: bom, até aqui a gente espera, daqui então aí Jesus vai voltar, amém? E tudo isso vai acontecer. Então, a necessidade da prontidão e da perseverança. Lembra dessa palavra? Foi a palavra que a gente falou na semana passada. Perseverança, para o suprimento do óleo, sejam sempre constantes na nossa vida. Mas a parábola que a gente está vendo hoje aqui, que a gente começou a ler, parábola dos talentos ou dos 3 servos, né? Então Jesus, na outra ele apareceu como noivo, aqui ele aparece como Senhor. E a ênfase aqui, queria que você guardasse, é a importância do compromisso, né? Então, e a importância do compromisso e da boa mordomia, já que nenhum bem nosso, nenhum dom que a gente tem, nenhum talento que nós tenhamos surgiu do nada, ou surgiu apenas do nosso esforço pessoal, mas de Deus, que é o provedor de todas as coisas e é o dono e o Senhor de todas as coisas, amém? É importante que a gente tenha isso em mente na reflexão que a gente vai fazer. Então, resultado, né? Essa parábola fala que ele confiou os seus bens àqueles servos. Então, se a gente parar para pensar tudo que Deus nos deu, né? Certamente a gente vai sentir gratidão. E essa gratidão, pela confiança que Ele nos deu, graciosamente, né? Deveria automaticamente gerar o nosso comprometimento. Você percebe que tem uma diferença entre compromisso e comprometimento, né? Então, diga assim, o que é um comprometimento? É um forte grau de compromisso. Fala, não, eu quero fazer parte. Jesus foi tão bom comigo, Deus foi tão bom para mim, que eu quero fazer parte desse movimento, né? Então, eu me comprometo.
é um pouco o que está aqui por trás dessa mensagem, né? Então, em última análise, se a gente pensar, é levado para o exercício prático do amor. Porque se eu recebi do amor de Cristo, eu quero compartilhar desse amor, eu quero derramar desse amor. Então, essas coisas estão por trás aqui dessa coisa. Mas existe um risco aqui, que eu estou chamando do perigo da omissão, né? É quando, de repente, tem um dos servos, né, a parábola, que decidiu enterrar aquilo lá. A gente vai aprofundar isso, né? Então, a gente pode considerar isso como uma atitude de ingratidão, ou de não ter entendido realmente o que Jesus fez. E talvez até incredulidade. E aí, de repente, quando eu estou prestando atenção tanto em mim, a consequência prática é desamor. Você entende? Desamor? Ou seja, é como se eu falasse, eu me amo tanto, eu estou tão preocupado comigo e com o meu umbigo, que o outro perde importância para mim. Esse é o pano de fundo aqui. Então, as palavras-chave para a gente é comprometimento e o amor. Bem? Então, é isso que eu queria que a gente pensasse então. Então, como começa essa parábola? Que tipo de desafio o Senhor lança para os seus servos? Então, logo no comecinho, fala lá que Jesus começa a contar a parábola no versículo 14, né? Estamos de volta no capítulo 25, ok? A própria parábola. E ele fala, também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E essa palavra confiar é muito importante aqui. Eu não sei se você é ou foi como eu, mas todo cara que é perfeccionista tem um grande problema. E eu já fui. Deus tem me, de surra em surra, Ele vai me fazendo ser menos perfeccionista. Certo? Porque todo perfeccionista comete um pecado brutal. Eu ia falar assim, ninguém consegue fazer melhor do que eu, então é melhor que eu mesmo faça. Certo? É muito complicado isso. Então, Jesus poderia ter feito isso. Mas o que ele fez? Ele pegou lá, falando muito carinhosamente, ele pegou um bandinho de pessoas, cada um de um jeito, um era pescador, o outro não sabia escrever direito, tanto é que o Evangelho de Marcos disse que é o Evangelho de Pedro, que contou as histórias para Marcos, né? E Marcos foi o amanuense, né? Interessante, mas se Pedro lá, você vê as cartas de Pedro, são cartas bem rudes, no final da vida dele já lá, e ele pegou de tudo, ele pegou gente de todo tipo, e colocou essas pessoas e confiou a elas. Tudo que a gente vive hoje. E essa parábola fala um pouco disso. Então, uma coisa que eu passei aqui, talvez antes de a gente seguir, é que Jesus, ali na última semana dele de vida, vamos falar assim, ele olha e ele fala, como é que eu vou deixar isso que eu estou confiando para esses poucos homens, né? Como é que eu posso fazer com que em algum momento da vida eles possam ler uma parábola dessa? E essa parábola os ajude a dar o passo de fé que eles precisam para levar avante esse projeto maravilhoso, esse projeto de vida eterna. Bem? Então, é isso que está aqui. Confiou-lhes os seus bens. Então, o Senhor decide confiar os seus bens àqueles servos, né? Como aquela representação do que ele falou lá em Mateus 28, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. No fundo, é isso que ele está aqui de novo falando. No versículo 15 fala assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Então, o que é esse talento aqui? Só para a gente entender. Depois eu vou fazer um comentário bíblico sobre o talento, que é como talento na nossa realidade é uma coisa, algo pessoal, né? Como eu sou bom, os meus talentos, né? Então é muito difícil você entender aqui do que no contexto bíblico aqui Jesus estava falando. Mas na verdade esse talento aqui era uma moeda, né? Na verdade, ele não era uma moeda, ele era um peso, era 30 quilos de prata, de ouro, uma coisa, a mais comum de prata. E aquilo era como se fosse 6.000 denários, né? Então imagina, é uma grana preta. Para não falar assim uma coisa muito maluca, vamos pensar que um denário era tipo 200 mil reais, tá? Então um ganhou 200 mil reais, o outro ganhou 400 mil reais, o que ganhou 2, e o outro ganhou 1 milhão.
mas não ganhou, né? Está claro? Era muito comum, quando Jesus contou essa parábola aqui, que todos os senhores de terra, né, lógico, nas suas viagens e tudo mais, não ia deixar o negócio, não fechava a porta da lojinha, certo? A lojinha continuava funcionando. Então o que ele fazia? Ele pegava os seus servos, aqueles que ele confiava mais, e eles tinham que então gerar os bens do seu senhor. Amém? Então, esse é o contexto aqui. E aí ele fala, de acordo com a sua capacidade. Eu sempre preguei, na verdade essa aqui é a segunda vez que eu estou pregando essa parábola, e não faz tanto tempo assim, faz um ano mais ou menos que eu vi essa parábola aqui que a gente viu, tá? Mas eu sempre gostei da outra parábola, que é uma parábola que Jesus deve ter contado algum tempo antes, que está lá em Lucas 19, quando ele fala das minas, né? Que ele deu para todos os servos a mesma quantidade. E ali fica claro que aqueles são os dons, e fica mais fácil da gente entender, que são os dons da oração, certo? Da unção que Deus deu, da salvação, do poder de curar, etc. Todos os dons do Espírito, fica claro que ele distribui e todos têm a possibilidade de usar igual. Mas aqui, Jesus já no final das semanas dele, da última semana, ele traz de volta essa parábola e ele põe aqui essa questão de acordo com a sua capacidade, né? De acordo com a sua capacidade. Então, como é que a gente pode entender isso? Primeiro, esse talento, portanto, para mim, e digamos assim, para a maioria dos teólogos aqui que se dedicaram a estudar isso aqui, é um conjunto de coisas que Deus preparou para cada um de nós, mas de uma forma individual. Lógico, tem coisas que são coletivas, né? São as bênçãos gerais, mas outras não. Então, ele preparou com muito carinho para cada um de nós ter. Então, tem os dons espirituais, né? Eu era um cara tímido, que tinha problema, eu lembro até hoje do testemunho, que eu já dei várias vezes, não vou repetir aqui, de estar num bar com uns amigos e de repente eu percebo que eu estou umas 2 horas sentado numa mesa com as pessoas, só assim, ó. E aí dá aquela agonia, você fala, eu preciso falar alguma coisa, e aí acabou o mundo, né? Porque eu preciso falar, alguns aqui sentem um pouco esse drama, né? E aí, de repente, aquilo são a ponto de uma das únicas vezes na minha vida que eu pude sentir algo parecido com depressão, foi nessa época, antes de conhecer Jesus, que eu falava, eu sou um nada, e como um nada eu tenho tão pouca relevância que eu não tenho nem o que dizer numa roda de amigos. E isso talvez seja a pior coisa que uma pessoa possa sentir, né? Então, Deus, quando nos alcança, e graças a Deus por isso Ele me alcançou, a primeira coisa que Ele me deu é a condição de estar aqui falando para vocês, falando não de mim, logicamente, compartilhando coisas que Ele fez comigo, mas coisas que Ele me resgatou, amém? E é o que Ele pode fazer com você. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é olhar para esses talentos aqui, nos achando. Nos achando. Lógico que, se digamos assim, porque quando você pega em todos a lista de dons da Bíblia, dons espirituais, não tem lá, por exemplo, cantar, tocar. Mas eu creio de todo o coração que a voz que Ele deu para o João e o dom que Ele deu para o Heitor, de tocar todos os instrumentos e estar desenvolvendo isso no Davi, não é por acaso ou destituído da vontade de Deus. Eu vejo isso como aqueles talentos que Ele vai, certo? E assim, poderia falar de cada um aqui, que eles estão mais perto da gente, fica fácil, né? E fora isso, ainda as oportunidades. E no final eu vou compartilhar uma oportunidade que eu creio ter desperdiçado e Deus puxou minha orelha por causa disso. Amém? Então, isso para mim é o que representa essa palavra de talento. Talento, ok? Só para não desperdiçar, quase que já falei isso aqui, mas o Tasker, que é um comentarista bíblico, né? Ele fala assim, é uma infelicidade que esta parábola ficasse conhecida em geral como a parábola dos talentos, pois a palavra talento no inglês e no português contemporâneos refere-se exclusivamente à aptidão natural e à capacidade inata de certas pessoas para certas funções, como esses que eu mencionei, né? Entretanto, a parábola de maneira nenhuma se relaciona com os que são talentosos nesse sentido. Ao contrário, os talentos da parábola pertencem a alguém mais, e por estes são confiados a outros, para que não sejam utilizados somente no interesse pessoal, mas no destes. Ou seja, é a mordomia.
né? Então, Deus nos usa como mordomos. Inclusive, queridos, o dinheiro que Ele nos dá. Isso talvez seja a coisa mais difícil da gente entender, né? Quando Deus fala assim, eu te dou, e tem alguns irmãos nossos que têm exercitado isso na sua vida, e Deus tem mostrado muito claramente que quanto mais você dá, mais Ele repõe, né? Isso é impressionante, mas isso é outra história. Voltando aqui, é interessante que no versículo, em Lucas, né, na outra parábola que eu comentei, não precisa abrir lá, porque senão é só um versículo que eu vou ler, Lucas 19:13, fala assim, disse-lhes, façam esse dinheiro render até a minha volta. Vão e façam esse dinheiro render. Então, essa é a missão, né? Um dá porque confia, e o outro se compromete a realizar, porque se sente grato e honrado de usar aquele bem, aquele dom, aquele talento que Deus nos deu. Amém? Então, isso se torna uma conexão muito forte e redunda em comunhão. Amém? Então, com que atitude cada um encara o desafio pelo seu Senhor? Então vamos ver esses servos aqui. Versículo 16 fala assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Então, como disse aqui, resultado prático, né, daquela gratidão que eles sentiram pelo Senhor ter confiado a eles, poxa, eu sou digno de pegar 1 milhão do cara para usar, certo? Foi o quê? Uma confiança, ele recebeu essa confiança, então ele se comprometeu e saiu direto para usar aquilo lá. E como ele deve ter feito isso? Com certeza, esse comprometimento gerou para ele alegria em fazer, certo? Gerou para ele liberdade, ele teve liberdade de usar da forma que lhe pareceu, e ousadia também, certo? Então, alegria ao invés de peso da obrigação. Muitas vezes você pede para uma pessoa fazer, você vê a diferença, não vê? Aí, de repente, chegando aqui, o Felipe estava lá jogando água no banheiro lá de baixo, né? Então, vai entrar água aqui, né? Sabe? Ninguém pediu para ele lavar o banheiro. Ele olhou o banheiro, precisava de água. A gente ia chegar e não tinha um banheiro limpo. Ele lavou o banheiro, então alguns lá ajudaram para puxar água e tal, cada um fez um pouquinho e está limpo. Quem chegou depois não ficou nem sabendo. Mas teve alguém que teve a ousadia, a liberdade e a alegria, né? Então, não como um peso, como uma obrigação. Então, a liberdade de agir sem medo das represálias e também a ousadia, se sentir respaldado. Pode ir que eu te apoio, né? Empoderado em fazer. Isso é muito importante para a nossa fé, né? Mas o que tinha recebido 1 talento, versículo 18, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, eu fico me perguntando o que teria acontecido aquele homem, né, aquele servo, para que ele tivesse essa atitude tão diferente dos outros. Que teria, ou quem teria plantado dúvidas no coração dele, a ponto dele reagir dessa forma, né? Enquanto os outros estavam todos comprometidos, vibrando, que eu imagino que ao longo do tempo, olha, já ganhei 1000, já ganhei não sei quanto, né? E ele fora do papo ali, certo? Então, enquanto os outros 2 estavam engajados e comprometidos, esse demonstrava claramente uma desconexão. E talvez essa seja uma palavra importante para a gente com relação à fé, né? Deus não nos chamou para sermos religiosos. E precisa sempre lembrar que quando Jesus contou essa história, ele estava vendo uma desconexão dos religiosos daquela época. Todos aqueles que não tinham dado ouvido a ele. Gente, até hoje, os judeus estão esperando o Messias. Não sei se vocês já ouviram um autor, N.T. Wright, que foi muito contestado e tudo mais, mas ele tem um livro que chama Exílio, né? E a tese que ele levanta é que o povo judeu, embora a Bíblia fala, tem todas aquelas profecias do povo do exílio, quando sair, que eles iam ter a libertação, várias daquelas coisas, eles nunca sentiram isso acontecendo até hoje, né? Então, ele fala que o pós-exílio
para o judeu, na verdade, não aconteceu nunca. Eles se sentem ainda assim, eles ainda esperam esse Salvador, esse rei que virá e vai fazer. Então imagina quando Jesus chegou lá, sendo o cara, sendo esse Salvador, e não sendo recebido, né? Então essa sensação que ele tinha. E ele fala, então todos aqueles ali esconderam aquele tesouro, aquele talento. E nós também corremos esse risco, certo? Então, será que ele se sentiu diminuído por ter recebido apenas um talento? Ou seja, enquanto os outros receberam 2, outros 5, né? Ele se achava merecedor de mais, ele deveria ter tido mais, o Senhor tinha que ter tido mais confiança dele. O que será que rolou, né? Então, por sua parte, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou se omitindo, aquela desconexão acabou gerando um desconhecimento. Ele mostra que ele não conhece o Senhor que ele tinha, as características daquele Senhor, e portanto ele se omite. Ele se omite. Então eu fico pensando quantas coisas de bem, quantas coisas boas ele poderia ter feito para tanta gente com aquele recurso que estava na mão. E ele decidiu enterrar. Bom, como o Senhor reage então à atitude de cada um? No versículo 19 ele fala, depois de muito tempo, né? E Jesus sempre gostava de falar isso, ó, gente, tem paciência, eu vou demorar muito para voltar, né? Lá se vão 2000 anos. Então aqui ele está falando, ó, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Aí no versículo 20, o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5. E a resposta dele, como esse servo se chega, responde, né? O Senhor é muito bom, né? Ele fala assim, ó, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor me confiou. Então, é uma atitude de gratidão, de honra, que gera, então, de reconhecimento do que Deus tinha feito por ele, certo? E aí gera um comprometimento com a missão. E ele tem aquela alegria, aquela liberdade, aquela ousadia de usar tudo isso daqui. E o resultado, portanto, são frutos. Aqui, na parábola, é o dobro do dinheiro, certo? Ele dobrou o dinheiro. Mas pensa nisso na nossa realidade. Pode ser tanta coisa. Pode ser dinheiro também. Mas pode ser muitas pessoas que são alcançadas, muitas pessoas ajudadas, muitos pobres ajudados, tantas coisas, certo? Decorrência natural desse comprometimento. Então, qual foi a reação do Senhor? Versículo 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. A fidelidade, a ênfase na fidelidade ali, né? Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Interessante aqui. Essa fidelidade demonstrada, então, pelo servo, levou o Senhor a retribuir com a participação do seu convívio, dos seus próprios bens, né? Então, participação de uma forma mais direta de tudo que Deus pode dar. Ok? Então, e ele fala, venha e participe da alegria do seu Senhor. Está vendo o relacionamento, né? Quando a gente está bem com Deus, a gente está fazendo, está comprometido com a fé, com as coisas que Ele pede para a gente fazer, parece que a gente está mais próximo. As coisas vão acontecendo, né? Parece que tudo sorri. E é mais ou menos o que está aqui. O versículo seguinte, né, fala, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Ou seja, a história se repete. A mesma situação. O Senhor responde para ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, ou seja, está tudo bem. Cada um atuando e produzindo de acordo com a sua capacidade. Está tudo certo. Não tem nenhum problema com isso, né? Uns vão produzir a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Não é isso? A gente viu na parábola do semeador. Mas aí, então, participe da minha alegria, a mesma coisa. Isso me fez lembrar do Sermão do Monte. Se você é bom endereço, você pode ir lá, senão pode deixar que é só um versículo, né? Mateus 6, versículo 33. O que fala lá? Busquem, pois,
em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, busquem em primeiro lugar. O que aqueles dois servos fizeram? Tinha a missão dada pelo seu Senhor, eles buscaram em primeiro lugar cumprir a vontade de Deus. Todas as demais coisas, de repente algum deles vai, puxa, não sobrou dinheiro para mim nesse mês, né? O Senhor falou, relaxa, deixa comigo, eu vou te ajudar, né? É importante que a gente pense nisso. Assim que acontece, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, que conclusão a gente pode chegar desses que foram fiéis, que tiveram comprometimento, né? Que uma boa comunhão com o Senhor gera fidelidade e comprometimento. E isto, por sua vez, gera uma comunhão ainda maior. Já percebeu o que acontece com a gente? Quando a gente está bem, você vai buscar mais o Senhor e Ele se aproxima de você, né? Ele está sempre mais próximo. Quando você começa a esfriar, Ele te deixa, Ele não vai atrás. Não é assim? Percebeu? Até porque a gente o Senhor está distante de mim? Não. Ele está no mesmo lugar, na mesma distância. Nós é que nos afastamos. Okay? Mas a parábola segue, né? Por fim, no versículo 24, Mateus 25 de novo, né? Fala, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, olha só, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então, veja a desconexão aqui, a falta de conhecimento do coração do seu Senhor. Ele não só demonstra desconhecimento, como também uma espécie de ressentimento, né? Contra o Senhor, porque, sei lá, apesar da confiança a Ele dedicada, ele deve falar, acho que ele não confia, ele confiou em mim, mas ele não confiou tanto quanto eu acho que eu deveria, certo? Então aqui valeu o ditado, né? A melhor defesa é o ataque, e ele bateu forte ali no seu Senhor. Ele falou, não, o Senhor é duro, né? E ele segue ainda, e aí ele fala, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence, né? Então, no lugar da alegria, da liberdade, da ousadia que os outros tiveram, ele mostrou o quê? Essa desconexão, esse desconhecimento do Senhor e da generosidade e da oportunidade que ele tinha recebido, né? Então, o olhar exclusivo para si próprio, aí lembra aquela palavrinha que eu sempre falo? Ensimesmado, né? Certamente aquele servo ficou em si mesmo, né? Ele ficou pensando, olhando para o seu próprio umbigo, tá? E o que aquilo foi? Foi uma flagrante falta de amor, porque provavelmente o Senhor deve ter colocado em volta dele várias pessoas para ele ajudar, e ele não ajudou, né? Imagine quanto bem ele poderia ter feito com aquele dinheiro, né? Você sabe que isso me fez pensar muito no que aconteceu há umas 3 semanas atrás. A gente tem um vizinho lá. A nossa vizinha, a dona da casa, vizinha nossa, ela mudou, elas se separaram, um casal, eles separaram, ela ficou morando um tempo lá com as filhas, mas depois saiu e já tiveram 3 inquilinos lá. O primeiro foi muito ruim, o segundo, que estava aí até há 3 semanas atrás, a gente tentou um ou outro contato com ele, mas não rolou, né? Eles eram pessoas bem diferentes da gente e tal. E eles gostavam de um sound, né? E ele tinha um sound, gente. Tinha uma coisa que eu invejei dele, gente, imagina num som cristalino, mas a ponto de derrubar a casa, mas não distorcia nem um pouquinho, aquele negócio, né? Pim, pim. Pelo menos uma coisa, o antigo era funk, esse era já sertanejo, mas sabe que você... Semana sim, semana não, vinha a turma ali, tá, né? Então foi um convívio meio assim. Mas um dia eu acordei, foi um dia um sábado que a gente veio fazer, então faz 2 domingos, já estava a reforma, foi o primeiro sábado, né? E aí eu escutei uma coisa diferente, aí eu olhei pelo vidro do banheiro, vi que tinha um caminhão de mudança, não era muito grande, fiquei em dúvida se era uma mudança total ou se era só parte e tal, porque no fundo eu não sei se a vizinha deixou móveis no caso. Bom, não importa. Aí vi que era a mudança, eles estavam saindo e a gente quase não sabia a cara dele, essa que é a verdade, né? Até que quando eu saí do carro, eu já estava meio atrasado porque a gente tinha combinado de estar aqui às 11 horas, e aí eu saí, e quando eu passei, ele estava
do lado do caminhão, falando alguma coisa lá com os... E pela primeira vez esse homem me olha. E sabe naquela que você passa, ele fica olhando, eu olhei, e aí o senhor falou, cara, eu estou te dando a oportunidade. Abre o vidro, pelo menos fala, vocês estão indo embora, estão indo, né? Sabe? Eu fiz assim, e ele fez assim, e eu vim embora. E eu vim aqui para a igreja. Falei, caramba, será que quando eu voltar ele vai estar lá ainda? Não estou. Gente, pensa num dia ruim na minha vida. E eu me senti como esse servo. Enterra o talento. Quantas vezes outras chances eu já desperdicei? Quantas vezes você pode ter desperdiçado já? No fundo, eu tive que pedir perdão para Deus, porque eu falei, Senhor, na verdade, eu não amei esse vizinho. Eu fiquei mais incomodado com o som dele do que o coração dele que tinha que ser alcançado. E eu estou compartilhando isso com vocês, porque muitas vezes a gente passa pelas parábolas de Jesus, pelos ensinamentos dele, sem trazer isso para a nossa vida. E esses alertas que Jesus nos dá, eles são mais reais do que a gente pode imaginar. Essa desconexão, essa omissão, que só demonstra falta de amor. Aí, na parábola, a reação daquele senhor foi muito dura, né? Versículo 26 fala assim: o senhor respondeu, servo mau e negligente. Mau e negligente, algumas versões falam preguiçoso. Fala, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, mandar no banco, pelo menos ia ter um jurinho lá, né? Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta os juros. E aí é interessante essa aqui, é muito importante a gente saber, porque a gente se acha com muitos direitos. E Jesus falou assim, ó, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Nossa, que injustiça, coitadinho, ele tinha tão pouco, mas ele não fez uso do pouco que ele tinha. Por isso aquele ditado é tão importante, né? Fiel no pouco, e Jesus fala aqui que os outros dois. Fiel no pouco, fiel no muito. Parênteses aqui, não está aqui no meu script, mas é a mesma coisa no dízimo. Eu ganho 100 reais, então eu não dizimo, porque eu ganho tão pouquinho. Mas quando você ganhar 1.000 ou 10.000, se você não aprendeu a ser fiel lá no pouquinho, o que vai mudar? Seu coração é o mesmo, né? Então é parte da coisa que a gente tem que aprender. É um princípio importantíssimo. No versículo 29 ele fecha o princípio, ele fala, pois o que tem, a quem tem, mais será dado. É interessante isso, mas essa é uma realidade, que é palpável e a gente vê acontecer. E terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem, ele será tirado, né? E ele termina de uma forma que dói para a gente, que ele fala, e lancem fora esse servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dores. Eu queria terminar essa nossa reflexão aqui, pensando assim, como nós podemos escapar dessas armadilhas, sobre as quais Jesus tenta nos alertar com essas palavras. Porque esse é o objetivo dele. Ele não quer que nenhum de nós se perca, certo? Ele está nos desafiando a acordarmos. Acordar, realmente. Quais são as armadilhas aqui? Uma delas é a falta de fé. A falta de fé. E a perseverança, que faltou para aquelas virgens insensatas. E a falta de amor, no caso desse servo. Ok? Então, Mateus 6, 19, se você quiser abrir lá, serve rápido de endereço, diz assim: não acumulem, podemos ler juntos aqui? Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Quantos talentos o Senhor te deu? Você está fazendo bom uso deles? Vamos orar? Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós temos a tendência de achar que tudo nós temos é nosso. Nós ganhamos. O Senhor não tem nada a ver com isso. Queria pedir, Pai, que nesse momento o Senhor estivesse visitando, o Santo Espírito visita o nosso coração. Assim como o Senhor me despertou naquela tarde, Senhor, naquela manhã, para olhar para o meu vizinho ali como um talento, uma porção do talento que o Senhor me deu, uma oportunidade espiritual de atuar. E eu desperdicei. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, que todas as outras oportunidades que o Senhor nos der, o Senhor colocar diante de nós possamos agir com o mesmo comprometimento desses dois servos fiéis, que atuaram imediatamente, com alegria de coração, com ousadia, Senhor, com liberdade que o Teu Santo Espírito nos dá. Nos dá dessa mesma alegria, Senhor. Tira o peso do nosso coração, porque o Senhor não quer que façamos nada por obrigação. Nós queremos fazer porque somos gratos por o Senhor ter nos alcançado um dia. Se você ainda tem contas a acertar com o Senhor, se você ainda não entregou o seu coração efetivamente e de uma forma total a Ele, quem sabe você possa orar nesse momento: Senhor, recebe o meu coração. Eu entendo que o que o Senhor tem para mim, os tesouros que o Senhor tem para mim, são muito maiores do que qualquer tesouro que eu possa ter nesse mundo. Transforma o meu coração, te recebo, Espírito Santo, eu abro o meu coração para ti. Faz morada nele, transforma, tira tudo que ainda faz com que o teu amor não possa ser plenamente guardado aqui e derramado para todas as pessoas que o Senhor colocar à minha mão. Me ajuda em nome de Jesus. Amém.